Queridos amigos, que tenhamos todos uma boa tarde, ou uma boa noite, ou um bom dia, mas o que importa é que estamos aqui neste lugar virtual em que escolhemos estudar um pouco mais a doutrina de Jesus, cristianismo Rede Vivo, o Espiritismo. Então, hoje o assunto para o nosso estudo é uma parábola denominada o amigo importuno. Jesus, quando esteve com os apóstolos, logo após ele atender ao pedido deles que nos ensinasse a orar, ele enfatiza o ensino, a prece, com essa parábola. Essa parábola que conta assim, que um homem, tendo recebido altas horas da noite a visita de um amigo e não tendo como alimentá-lo, recorre a um outro amigo para que lhe ceda 3 pães. Era tarde da noite e ele bate à porta e a porta está fechada. Todos estão repousando dentro da casa. Mas ele insiste, torna a bater e pede os pães. E Jesus realça que aquele que foi incomodado com o pedido, com a presença em altas horas da noite daquele alimento, ou daria logo o alimento para ficar livre do amigo importuno, ou ele cederia o alimento para ajudar aquele que necessita. Essa parábola realça nesse ponto que somos todos interdependentes. Todos precisamos uns dos outros e não há nada mais natural no mundo do que nos ajudarmos, do que ajudar aquele que precisa. Será que o amigo foi importuno? Será que ele foi inconveniente? Não. Conclui-se que ele procurou o amigo para buscar um recurso que ele mesmo não tinha e que isso é uma atitude correta. Então, mesmo que seja para ajudar outra pessoa, sem ser ele próprio, é o papel da intercessão. Importa muito que nós compreendamos o poder da prece em favor de terceiros. É muito importante nós nos compenetrarmos da força da oração em favor daquele que sofre, daquele que necessita. Então, as qualidades que Jesus realça como muito importantes são essas: a decisão, a firmeza e a perseverança na busca daquilo que se precisa. Então, é o bater, buscar, abrir-se para o serviço ao próximo. Então, importa muito que a gente considere isso, essa realidade. Então, nós vamos realçar aqui como fez o Rodolfo Caligares no seu livro Parábolas do Evangelho, aquilo que ele considerou muito importante. Ele diz que nessa parábola fica esclarecido que, vamos ver, que ela tem um caráter confortador, porque nós podemos pedir socorro, nós podemos pedir ajuda e podemos também nos abrir para ajudar. Ela tem um caráter, mostra o caráter amoroso e paternal de Deus, aí retratado por Jesus, de uma forma clara, mostrando um contraste gritante com as concepções de até então
em relação à divindade. Naquele tempo, no tempo de Jesus, nós considerávamos a divindade, Deus Pai Criador, como um déspota cruel, insensível, que que estava disposto a destruir e a castigar a sua criação. Então, nessa parábola, vê-se esse lado, quer dizer, o único lado de Deus, da divindade, que é de misericórdia infinita, de bondade suprema. Ainda mais à frente, ele reafirma que quando a gente pede algo com insistência, né, muitas vezes somos atendidos. Mesmo que seja nosso adversário, se tivermos tato ao pedir, nós seremos atendidos. Quanto mais Deus, que é nosso Pai Criador, não nos atenderá, Ele que nos ama. Então, o Rodolfo Caligares faz lembrar aqui a outra parábola, a parábola do filho pródigo, né? E diz assim: se em vez de apelarmos para um amigo, o fizermos para o nosso pai, maior ainda será a certeza do atendimento. Sim, ainda que seja um filho mau e ingrato, cometa erros sobre erros, envergonhe a família com seus desvarios, ou abandone a casa para entregar-se mais livremente às suas perversões. Nem por isso o pai deixará de correr ao seu encontro, tão logo o saiba arrependido e em sofrimento, para lhe dar tudo o de que necessite, antes mesmo que ele lhe exponha sua miséria. Então, lembrando-nos da parábola do filho pródigo, sabemos que assim que ele retorna à casa do pai, o pai, em contentamento, vai ao seu encontro, o busca, o ampara, o acolhe. Então, quanto mais Deus, nosso Pai, que nos ama infinitamente mais do que qualquer amigo, do que qualquer irmão em humanidade, nos ampara e providencia socorro para nós quando das nossas dificuldades. Então, nós nos lembramos de um caso de Chico Xavier, que sofria de angina, tinha pulmões frágeis, tinha problemas visuais e estava, certa ocasião, muito enfermo. Os médicos aconselharam-no a se recolher em casa para não ficar no hospital, senão o hospital viraria uma intensa romaria. E ele recolheu-se ao leito certa noite e sonhou com a presença de uma entidade muito bela, resplandecente, que o viera visitar. E ele pergunta: quem é você? E ela olha para ele com muita ternura e diz: Jesus. Aí ele se recorda: ó Valéria. É que Valéria tinha sido, quando encarnada, tinha sido visitada várias vezes por Chico Xavier. Ele a visitava e tentava que ela falasse o nome de Jesus. Porque Jesus, essa palavra, tem uma força, traz uma imantação, uma energia curativa. E essa Valéria era muda, completamente muda. E ele queria que ela falasse Jesus. E certo dia ela conseguiu falar Jesus. Não conseguiu falar Jesus, mas conseguiu falar Jesus. E ela pronuncia essa palavra ali ao lado do Chico Xavier no seu leito. E ele comemora, contente, cheio de alegria, aquela visita. Ela então olha para ele, estende a sua mão e coloca-a no peito de Chico Xavier, que sente imediatamente o alívio da sua angina, da sua dor no peito. Então, Deus nos envia sempre intercessores, instrumentos para nos servir em nossas dificuldades, em nossos momentos mais difíceis.
Então importa saber da intercessão divina, que faz das criaturas instrumentos a favor da própria criatura. A providência divina nunca nos falta. Pode ocorrer que seja de uma forma diferente do que imaginamos a solução dos nossos problemas, o atendimento ao nosso pedido. É porque Deus, muito mais do que nós, nos conhece e sabe do que nós precisamos para avançar em nosso progresso espiritual. Muitas vezes não nos atende de imediato em relação à cura de uma enfermidade ou à solução de um problema, porque a enfermidade ou o problema podem representar para nós avanços ou desafios para a nossa melhoria, para o nosso aprimoramento espiritual, que é o objetivo que nos traz a viver novamente aqui na matéria, a termos de novo essa experiência reencarnatória. Então, nós podemos enfatizar também nessa parábola o fato de que naquele tempo, no tempo de Jesus, quaisquer sinais, quaisquer acontecimentos que não se encontrasse explicação, por exemplo, a conversão da água em vinho, ou a cura de um cego de nascença, ou a cura de um leproso, tudo isso representava fenômenos que não se alcançava a causa do resultado, e atribuía-se então essas coisas diferentes, esses fatos diferentes a Beelzebul, né? Então tudo que Jesus fazia, eles atribuíam ao espírito maligno. E aí Jesus vem para dizer, para fazer um solene desmentido aos que doutrinam que somente os demônios ou espíritos imundos é que podem manifestar-se aos homens, no espiritismo ou fora dele, com poderes de simular o bem para melhor seduzi-los, pervertê-los e levá-los à perdição. Então, em contraposição a isso, Jesus vem trazer essa verdade de que o espírito do bem tem primazia sobre todas as coisas aqui na Terra. Esclarecer-nos que se um pai é incapaz de dar uma serpente ao filho que lhe peça um peixe, Deus, nosso Pai Celestial, não poderia trair nossa fé e confiança nele, dando-nos um espírito maligno, quando lhe pedimos a assistência de um espírito bom. Então, nós podemos observar quão rica é essa parábola do amigo importuno, né? Nos traz diversos esclarecimentos. Então, fala da amizade. Amizade é coisa importantíssima. É uma espécie de amor. É preciso, então, treinar a verdadeira amizade, aquela que traz em seu bojo as qualidades de lealdade, de franqueza, de sinceridade, de renúncia e de disposição até ao sacrifício para servir a quem precisa. Essa parábola está registrada em Lucas, capítulo 11, né? Esse registro destaca as implicações existentes nos relacionamentos entre amigos. E esses relacionamentos, muitas vezes, são submetidos a testes. Muitas vezes ocorre que nós tenhamos uma decepção com um amigo, né? Ou que esse amigo, aquele que nós consideramos amigo, possa nos caluniar, possa nos trair. Então, é preciso que a gente considere essas circunstâncias, esses fatos desafiadores como oportunidades de lições, de crescimento,
de transcender, né, a nossa condição, né, de ofendidos, muitas vezes, transcender, relevar e treinar a capacidade de perdoar, de relevar, de compreender. Por quê? Porque todos nós temos um caminho. Cada um de nós é único. Cada um de nós vivenciou uma experiência diferente na vida. Por isso temos pontos de vistas diferentes. Então, cada um está num patamar evolutivo diferente. Então, é preciso, muitas vezes, que tenhamos calma, serenidade, saibamos acolher o nosso semelhante nessas diferenças, sem guardar mágoa e exercitando-nos no perdão. O amigo considerado importuno, não só porque busca amparo em hora tardia, num momento de descanso, mas também para resolver problema de uma terceira pessoa, que por sua vez lhe busca concurso fraterno. Então nós somos todos interdependentes e é preciso considerar que se não temos o recurso em nós, é muito justificável, aceitável buscar o recurso naquele que o possui. Trata-se de uma situação em que, existindo laços de verdadeira amizade, incômodos, por exemplo, bater a porta em hora tardia, o pedir o auxílio, não serão considerados, né, como incômodos, né? Serão ignorados e o amigo prontamente atendido. Um fato que não pode passar despercebido na parábola é a intercessão. Esse canal aberto que todos nós temos para orar por aqueles que estejam em sofrimento, sofrendo perdas, por exemplo, pela Covid, ou perdas, por exemplo, na guerra que está acontecendo nos dias de hoje. Então, como nós sabemos que essa é uma casa planetária de provas e expiações, precisamos não nos desesperar, mas muito mais orar e pedir luzes ao alto para o enfrentamento das dificuldades e nos fortalecermos orando uns pelos outros. O amigo busca auxílio em benefício de outro por não possuir recursos próprios para auxiliar. Dirige-se então a quem oferece recursos para tal. Já que nós não podemos consolar de todo aquele que está enfermo de uma enfermidade grave, podemos orar por ele. Já que não podemos salvar vidas lá na guerra, podemos orar por elas, ou pelas vítimas da pandemia no momento atual. A questão da amizade é da maior importância no texto. Estamos ligados aos amigos pelos vínculos de simpatia. Não podemos esquecer, entretanto, que cada um deles possui concepções de vida, conquistas e processos evolutivos próprios, diferentes dos nossos. Cada um é único, então precisamos aprender a respeitar cada um no seu momento evolutivo. Então, ele busca, esse da parábola, busca auxílio, mas não é na hora inadequada, não. Por quê? Justamente ele busca o auxílio na hora necessária. Então, ele acaba não sendo importuno. Se um amigo nos ofende, faz-se necessário, então, a presença da compaixão, da compreensão, da tolerância. Importante refletir sobre o poder de pedir, o poder de buscar, o poder de achar. Porque aquele que pega no arado e olha indeciso para trás, nas palavras de Jesus, não é digno do reino dos céus. Então é preciso considerar essa perseverança, essa firmeza que devemos ter diante de quaisquer situações da vida.
o valor de insistir, de interceder por terceiros, o valor da amizade, que se retrata nos atos de solidariedade e de fraternidade. Essa parábola fala-nos também da providência divina, que busca nos atender em todas as situações. Há um trecho do Evangelho também que corrobora essa ideia, esse conceito do insistir, do buscar, do bater, do procurar a solução. É quando Jesus, ao caminhar pela estrada junto com os apóstolos, encontra-se com uma mulher cirofenícia, uma mulher estrangeira. A mulher, ao tempo de Jesus, nada valia, não contava nem no censo. Então, ainda mais uma mulher estrangeira, considerada pagã. Mas ela se aproxima de Jesus porque sabe dos feitos do Mestre, porque ela tem uma filha enferma e pede a Jesus que cure a sua filha. Jesus, então, deixa passar, se finge de que não escutou e continua caminhando. Mas ela vai atrás dele e continua insistindo, pedindo que ele cure a sua filha. Os apóstolos, irritados, dizem para Jesus: dispensa logo essa mulher. Então Jesus para e a escuta. Ele dá a oportunidade de que ela argumente. E ele fala para ela. Vamos ver aqui como é que está. Não fui enviado a não ser para as ovelhas perdidas de Israel. Não convém tirar o pão dos filhos e atirá-los aos cachorros. São palavras de Jesus, fica impactante para nós, né? Mas é que naquele tempo, todos sabiam que a missão de Jesus era direcionada para os judeus. Jesus mostra a universalidade aí da sua missão, do seu trabalho. Transcende aquele ambiente judaico. E cachorros, ele usou esse termo porque naquele tempo todos os que não eram judeus, não eram monoteístas, eram chamados de cachorros. Por isso ele faz essa observação. Mas ela responde, ela argumenta com o mestre, que aprecia muito a sua argumentação. Ela diz para ele: é verdade, Senhor, mas também os cachorros comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então, diante dessa argumentação inteligente, né, ela se colocando humildemente como aqueles que podem usufruir também dos ensinos de Jesus e dos sinais oferecidos por ele, ela consegue que ele a atenda. Vá, mulher, a sua filha estará salva, está curada. Então, importa muito que a gente veja, observe como que é preciso realmente insistir, bater e buscar a solução dos nossos problemas. Ela argumenta com Jesus e leva-o a repensar sua posição discriminatória. É claro que Jesus iria atendê-la, mas era preciso que todo esse cenário acontecesse para que fosse registrado e nos dias de hoje nos fazer repensar, né, todo esse diálogo, toda essa objetividade, né, despertada até nos apóstolos e em todos que leem essa parábola, a questão da receptividade de Jesus e da reciprocidade quando nos tornamos receptáculos de bênçãos e quando também, igualmente, nos tornamos instrumentos para servir aquele que precisa. Então, uma abertura acaba sendo para o diálogo e para a fraternidade humana. Então, opor-se ou argumentar é justo, é devido, porque nós precisamos buscar, né? É importante aprender a pedir caminhos de libertação e de força. É um pedido que se faz por meio da oração. A buscar o bem legítimo, com esforço e trabalho edificante.
A parábola está num contexto próprio do poder da oração. É preciso considerar que não basta pedir, mas temos que buscar, insistir, saber o que estamos pedindo. Então Jesus exortou-nos a orar, a confiar em Deus, mas fazer da nossa parte. Orar, diz Emmanuel, é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorver-lhe as reservas e retratar as leis de renovação permanente que governam os fundamentos do mundo, os fundamentos da vida. Há uma história publicada numa página chamada Momento de Reflexão do Momento Espírita, que conta, tem como título Uma Sólida Amizade. Então é a história de dois rapazes vamos ver o nome deles, Damon, eles eram e Pythias. Damon e Pythias eram inseparáveis, moravam em Siracusa, quer dizer, estavam em Siracusa nesse momento, cujo rei era Dionísio. E Pythias era um pensador e fazia discursos em praça pública. Certa vez, num desses discursos, considerou com os ouvintes que aquele que usa do seu poder, o rei, o líder da nação, o governo, que age submetendo os homens ao seu poder, ele era um rei injusto. Então o que ele dizia era verdade, e ele reafirmou perante Dionísio quando foi preso. Ele foi preso por causa do discurso em praça pública, em que ele falava do modo de agir do governo, do rei, e foi condenado à morte. Os dois amigos foram presos, mas Pythias foi condenado à morte. Aí Damon intercede junto ao rei por ele, dizendo que permita que atenda ao pedido dele de voltar à sua casa para colocar todos os seus assuntos em dia, e que ele retornaria para cumprir a pena de morte. O rei, claro, achou muita graça desse pedido e disse que de jeito nenhum. Mas Damon se oferece para ficar no lugar do amigo e para ser sacrificado por ele, pelo governo, caso ele não voltasse, caso o Damon, caso o Pythias não voltasse a tempo para ser sacrificado, para cumprir a pena de morte. Aí o rei aceitou e todos os dias ia lá na cela onde estava preso o amigo e dizia para ele: será que seu amigo volta? Ele não é nenhum tolo, ele não voltará e você terá que cumprir a pena de morte. O senhor pode deixar que ele vai voltar, eu conheço meu amigo. Então chegou o dia, mas o amigo não tinha retornado ainda. E o rei chega para aquele que está prisioneiro e cinicamente enfatiza: tá vendo? Tá quase na hora. Seu amigo não retornou, ele não vai retornar. E ele responde: se for humanamente possível que ele retorne, ele retornará. E ele chega de repente, todo maltrapilho, todo ferido, todo cansado, exausto, e dizendo que teve que enfrentar tormentas, teve que enfrentar roubo, teve que enfrentar assalto, todas as dificuldades, mas que graças a Deus ele chegara a tempo para cumprir a sua pena de morte e libertar o seu amigo. O rei ficou impactado, ficou pasmo, nunca tinha visto algo semelhante, e diz assim para eles. Emocionado, declarou: a sentença está revogada. Jamais acreditei que pudessem existir tamanha fé
e lealdade na amizade. Vocês mostraram como eu estava errado. É justo que ganhem a liberdade. Em troca, porém, peço um grande auxílio. Que auxílio? Perguntaram os amigos, muito contentes. Ensinem-me a ter parte em tão sólida amizade, pediu o rei. Amizade é mais que afinidade, envolve mais que afeição. As exigências da amizade, franqueza, sinceridade, lealdade incondicional e auxílio a ponto do sacrifício, são estímulos poderosos para o amadurecimento moral e o enobrecimento, a qualificação da nossa humanidade. A amizade genuína requer tempo, esforço e trabalho para ser mantida. A amizade é algo profundo. De fato, é uma forma de amor. Então, terminamos a nossa reflexão, lembrando que a verdadeira amizade não se estabelece pela carência, mas pela abundância, pela fartura. A amizade mexe por dentro daqueles que são inteiros, que são íntegros, que são capazes de oferecer do seu tempo, da sua energia, do seu saber em favor do seu semelhante. Então, que Jesus possa nos abençoar e encerramos então o nosso estudo de hoje com essa frase de Khalil Gibran, que diz assim: nós somos postos de enriquecimento dos dons da vida. Então, cada um de nós é bastante rico para poder ofertar um pouco de si, para elevar o padrão da humanidade. Faremos então uma oração, aquela que Jesus nos ensinou, para encerrarmos o nosso estudo de hoje. Vamos fechar os nossos olhos e mentalizarmos a figura branda de Jesus a nos abençoar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, do mal, assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão a todos vocês.